Vamos então à prova de Física da FUVEST 2026. Um artigo publicado na Revista Brasileira do Ensino de Física, em 2024, propõe um curioso experimento para medir a força de arrasto do ar em pipocas em movimento vertical. Para isso, os autores prepararam um sistema automatizado que mede a posição vertical y em função do tempo s de segundos de pipocas em voo após serem estouradas em uma panela aberta, como mostra a figura ao lado. O gráfico y versus tempo de um dos voos medidos também é exibido. E aí você tem aqui o dispositivo deles, né? Você tem uma panelinha ali, né? Grãos de pipoca, tal, queimador de fogão, enfim. E no fundo preto, né? Para acho que foto ficar claro onde é que está a pipoca voando. E aí a pipoca vai voando e a gente vai medindo ali a sua descrição do seu espaço em função do tempo. E aqui você tem esse gráfico, né? Das várias fotos que foram tiradas. Com base no gráfico y versus t, determine o deslocamento vertical máximo da pipoca nesse voo. Galera, é importante visualizar aqui com clareza o gráfico, sabe? Eu vou deixar bem próximo aqui para perceber que a pipoca tem esses pontos aqui, né, no tempo zero, e aí no tempo final tem uma quedinha aqui, né? Bom, sendo esse o ponto inicial da sua pipoca, e o ponto mais alto vai dar lá perto do 0,4, tem uma observação aqui complicada, que é a referência. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, em cima do marco 0,4, ok? E aí, se você for pegar um pouquinho mais em cima, dá para notar que o marco ele não é exatamente do eixo Y, exatamente 0,4. Não é não? Dá uma olhadinha aqui agora, ó. Se dá uma olhadinha ali no gráfico, ó, o ponto mais alto não bate no 0,4, bate num risquinho para cima do 0,4. Bom, segundo a graduação, tem 5 risquinhos aqui do 0,3 ao 0,4. Isso indica que é 0,32, 0,34, 0,36, 0,38, 0,40. Ou seja, é 0,2, né, de cada risquinho pequenininho. Então, a intuição nos fala, tá, física 1, o y máximo é 0,42 metros. Mas, quando você bate o olho aqui no ponto inicial da pipoquinha, ela está com um espaço inicial que também não é zero, certo? Por conta disso, e aí eu vou apagar essa minha reta aqui que não serviu, né? Então, esse deslocamento, ele é de 0,40 metros, pois no início você tem 0,2, 0,02 e lá no final 0,42. Eu sei que é meio complicado, porque no fim da história a pipoca ela desce mais, ela não vai ficar no início da sua trajetória, certo? Então, qual é a referência aqui? Para mim, a referência é 0, certo? Então, a resposta, a meu ver, seria 0,42. Mas eu já vi na internet aí que alguns deram como resposta o valor 0,40 metros, né? Por conta da referência. E tem né? Assim, logo de cara, essa interpretação que, vou ser sincero, ela não é simples por conta desse detalhezinho do gráfico confuso para mim. Você tem um ponto que está um pouco abaixo da referência de 0,2, então para mim a referência seria 0,0 mesmo. Mas tudo bem, né? A gente aceita as interpretações aí que foram fornecidas. Eu, entrando nas respostas aqui da prova de física, ó, você percebe a resposta 0,40. Né? Você tem um deslocamento de 0,40. Mas tudo bem. Agora vamos ao item B. Na velocidade inicial da pipoca, medida pelo experimento, é de 3 metros por segundo na vertical,
qual seria o deslocamento vertical máximo na ausência de forças de arrasto e de outras forças dissipativas? No caso, gente, você tem a velocidade inicial, 3 metros por segundo. Você quer chegar a uma altura máxima, portanto, a velocidade no ponto máximo é zero, né? Digamos final, né? Não máximo, mas sim a velocidade final. E um ΔS nos interessa. Como ele pede para desconsiderar os arrastes, nós vamos simplesmente tacar na fórmula do Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. No movimento, meus caros, para cima, você vai ter que considerar que a gravidade é negativa, já que o espaço y progride para cima positivo, se esse for o referencial. Que aí dá inclusive velocidade positiva, né, por conta disso. Como o referencial é para cima, velocidade é para cima positivo. Então você teria esse valor com menos devido à gravidade ser menos 10. Então você tem um ΔS que vai ser 9 dividido por 20, e isto dá 0,45 metros. Essa seria a resposta então do item B, o espaço percorrido. Agora, no item C, uma das conclusões do artigo é que a força de arrasto em uma pipoca típica pode ser modelada pela expressão força de arraste menos bv², onde v é o módulo da velocidade da pipoca, o sinal menos indica que a força é sempre contrária ao movimento, e a constante bzinho pode ser estimada pelas medidas do experimento, como b valendo mais ou menos 0,4 gramas por metro para velocidades acima de 2 metros por segundo. Com base nessa expressão, qual é a velocidade máxima que uma pipoca de massa 0,2 gramas atinge após começar o seu movimento de queda vertical com velocidade inicial nula? Bom, gente, aqui o detalhe é o seguinte. Quando você tem um corpo que parte do repouso, a única força é o peso e a velocidade inicial é zero. No momento em que este corpo começa a desenvolver uma queda livre, a sua velocidade vai aumentando. E isso vai sendo jogado, ou isso vai acabar gerando, né, aquele arraste. Porque nós temos na força de arraste uma relação com a velocidade. Agora, a velocidade ela pode crescer infinitamente, gente. Se você colocar uma velocidade infinita, você terá uma força de arraste infinita. E essa força de arraste ela vai começar a atuar no corpo conforme ele tem uma velocidade. Só que essa força de arraste ela não pode ser maior que o peso. Concordam comigo? Senão o corpo começa a levitar. Então essa força de arraste ela não vai para o infinito. Ela apresenta um valor máximo. Podemos colocar aqui a força de arraste máxima vai ser exatamente igual ao peso quando a velocidade for a máxima possível. Então não tem como a força de arraste ficar muito grande, entendeu? Ao infinito, senão vai ferir alguns princípios físicos. Então, partindo do pressuposto que a força de arraste é igual ao peso, e aí alguns podem estar se incomodando, pô, professor, mas o senhor não está levando em conta o negativo. Vamos pegar do princípio. Força resultante é massa aceleração. O corpo está numa velocidade máxima. Se ele tem uma velocidade máxima, subentende-se que ela é constante. Então, se a velocidade é constante, isso implica que a aceleração é zero. Então, a força resultante é zero. E, professor, então sumiu as forças? Não. Você tem o peso menos a força de arraste. Ok? Ou você pode dizer simplesmente mais a força de arraste igual a zero. Porque nós temos esse somatório de forças, aqui é uma somatória vetorial. Passando para o outro lado, então vai ficar menos a força de arraste igual a peso. Como a força de arraste equivale a menos bv², então vai ficar mg igual a menos bv². Esse b é o máximo que nos interessa. Veja que o sinal de negativo cancela, e aí você tem a descrição agora matemática das coisas. A pipoca tem uma massa de 0,2 gramas, a gravidade é 10, o B é 0,4,
E veja, é 0,4 gramas a unidade de medida desse Bzinho de arraste, por isso que eu estou usando a massa em gramas. E aqui V quadrado. Então vai ficar 2 dividido por 0,4. Ou seja, 2 dividido por 0,4 seria 20 dividido por 4, vai dar 5. Você tira a raiz quadrada, dá a raiz de 5 metros por segundo. Essa então seria a resposta do item C. Com certeza ele é rápido, mas eu gastei um tempo aqui explicando essa história da força de arraste, que não pode ser infinita, ela tende a um máximo, visto que ela não pode ser maior que o peso. E essa seria a resolução mais sucinta possível, meus caros. Um Torricelli, uma igualdade de forças e uma análise de gráfico. Era tranquila a primeira questão, né? Só que tinha esse contextinho chato da pipoca. Bora para a segunda.